Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte desta emissora, estimados internautas que nos seguem no nosso canal. Neste segundo dia de novembro, a Igreja nos convida, todos os seus filhos e filhas, a se voltarem para o mistério da morte, não com medo, mas com fé. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Hoje é o dia de todos os fiéis defuntos. E nossa oração se eleva como incenso diante de Deus em favor das almas que ainda se purificam no purgatório. É o dia da esperança, o dia em que proclamamos que o amor não termina com a morte. A Igreja, como mãe, não esquece seus filhos. Ela reza por aqueles que partiram, porque crê na comunhão dos santos, os que peregrinam na terra, os que purificam no purgatório e os que já contemplam Deus no céu, formam um só corpo em Cristo. A morte não separa esse corpo, apenas o purifica e o aperfeiçoa. O purgatório, ensina o Catecismo da Igreja, é o estado de purificação para os que morrem na graça de Deus, mas ainda necessitam ser purificados do apego ao pecado. Em nossas orações, sobretudo o sacrifício eucarístico, ajudam essas almas a completarem sua passagem à glória eterna. Quando participamos da missa pelos defuntos, não fazemos um gesto de saudade, mas um ato de fé. Reconhecemos que a morte não tem a última palavra. Por isso, a Eucaristia é chamada de o maior sufrágio pelas almas. Nela, o sacrifício de Cristo se torna presente e seu sangue redentor toca as almas que esperam o encontro definitivo com Deus. Essa é a fé da nossa Igreja Católica. Uma fé que é centrada na Eucaristia, porque a Igreja vive da Eucaristia, como nos ensinou São João Paulo II, na sua exortação pós-sinodal, Ecclesia de Eucaristia. Como essa realidade é bela e profunda para todos nós. Daí a nossa visita hoje ao cemitério, a participação da Santa Missa, vivendo essa graça tão bonita das indulgências plenárias. Nós estamos no Ano Santo e neste tempo nós temos as igrejas jubilares na diocese, onde os fiéis possam lucrar as indulgências, uma por dia, para si ou para o morto. Mas nesse dia de finados, vocês poderão lucrar a indulgência plenária em qualquer missa que forem hoje, e durante esses 8 dias após o dia de finados, se pode lucrar a indulgência pelos mortos, uma indulgência por dia. Assim, meu dileto ouvinte e internauta, na missa, a Igreja terrestre se une à Igreja do céu e intercede por aqueles que estão no caminho da purificação. A liturgia de hoje é como uma ponte entre o tempo e a eternidade. Celebrar os fiéis defuntos é também lembrar nossa própria vocação para a eternidade. Cada um de nós caminha para o mesmo destino, a vida com Deus. Mas para isso é preciso viver com o coração reconciliado, purificado, desapegado das ilusões do mundo. A lembrança dos que partiram nos faz refletir. O que estamos fazendo
de nossa vida? Em que nós estamos gastando a nossa vida? Quais são os objetivos da nossa vida? É importante refletir isso. Estamos realmente preparados para comparecer diante de Deus? Pois a morte é a realidade mais certa na nossa vida. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora da nossa morte. Podemos morrer hoje, ou amanhã, ou daqui a algum tempo. Podemos chegar a uma ditosa velhice ou não. O certo é que o cristão deve estar sempre preparado, todos os dias, para quando chegar esse momento, poder dizer com toda a força do coração: Senhor, aqui eu estou. Os antigos chamavam esse dia de hoje, dia de finados, de comemoração da esperança. É um tema bonito. Esperança porque a morte em Cristo se transforma em encontro. A fé cristã não nega a dor, mas a transfigura. Mesmo as lágrimas junto ao túmulo são semente de ressurreição. Como dizia Santo Agostinho, aqueles que amamos e perdemos não estão mais onde estavam, mas estão onde nós estaremos. A convicção nossa de que salvaremos a nossa alma diante de Deus é muito interessante. O sacerdote nesse dia tem um papel paternal e redentor, porque é o padre que oferece a Eucaristia pelas almas. É ele quem consola os enlutados, quem proclama a verdade luminosa da vida eterna. O padre é, de certo modo, o guardião da esperança, junto às sepulturas humanas. Seu ministério prolonga o amor de Cristo que desceu ao Hades para libertar os que dormiam no sono da morte. Assim, meu dileto ouvinte desta emissora, dileto internauta, cada vez que o padre celebra a missa pelos mortos, o céu se abre. Ele anuncia a vitória do ressuscitado e faz ecoar a promessa de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esta é uma palavra determinante para todos nós nesse dia. É uma palavra que Jesus dá a Marta e Maria quando da morte de Lázaro, que Jesus ressuscita o seu corpo depois de vários dias de morto. Corpo este que depois morreu novamente. Hoje, meu dileto irmão e irmã que me escuta, unamo-nos a igreja inteira para rezar por todos os falecidos, pelos pais, irmãos, amigos, benfeitores, sacerdotes, também pelas almas esquecidas. Lá no cruzeiro do cemitério, aquela cruz grande que geralmente tem nos cemitérios. Em alguns já não colocam mais, porque o mundo vai descristianizando de tal modo que os sinais cristãos vão sendo apagados, jogados fora. Mas quando você entrar no cemitério, os cemitérios mais antigos tem o cruzeiro, onde o pessoal coloca velas para queimar em honra das almas. É ali que você deve rezar pelas almas esquecidas, por almas que nunca receberam oração. E aí você vai ali, Deus sabe as almas que precisa e vai direcionar a sua oração a essas almas profundamente esquecidas. Nenhuma oração se perde, pode ter certeza disso. Cada Ave Maria, cada terço, cada missa é uma flor de esperança lançada sob o jardim silencioso dos túmulos.
E aqui eu parabenizo os nossos seminaristas, os pastorais que estão hoje nos cemitérios, evangelizando, acolhendo as pessoas, rezando o terço com as pessoas que não sabem rezar junto dos túmulos. É um trabalho bonito de vocês aqui na Diocese de Formosa e também em tantos lugares onde essa prática é muito comum, como também a nossa vizinha Arquidiocese de Brasília, de quem nós somos sufragâneos. Deus abençoe vocês por essa generosidade. A esperança cristã é essa certeza. Ninguém morre em vão quando morre em Cristo. O amor é mais forte que a morte e o túmulo é apenas a soleira da eternidade. Amém. Hoje a liturgia nos propõe diversos textos do Evangelho, mas eu quero comentar com você o último Evangelho proposto, que é de João 17 a 18, de 25 a 39. O Evangelho desta comemoração nos conduz ao Calvário, ao mistério do crucificado, porque para nós cristãos a morte só é compreendida a partir do mistério da morte de Cristo. Ali entre Maria e João contemplamos o amor que vence a morte. Nosso Senhor pregado na cruz e embaixo a Virgem Maria e o discípulo amado João. Jesus está pregado na cruz, entrega sua vida e confia sua mãe ao discípulo amado. Ali nasce a igreja, ali se abre a porta da vida eterna e entrega a sua mãe também o discípulo. No sangue e na água que jorram do lado aberto de Cristo, vemos o sinal do batismo e da Eucaristia, os sacramentos que nos introduzem na vida divina. O Calvário é o túmulo da morte e o berço da vida nova. A cruz, que parecia o fim, torna-se o altar da esperança. Maria, ao pé da cruz, representa a igreja orante, que oferece ao Pai os sofrimentos da humanidade. Cada vez que celebramos a memória dos mortos, repetimos esse gesto de Maria. Ficamos de pé, em silêncio e fé, diante do mistério do amor que não morre. A morte de Cristo ilumina a nossa morte, porque Ele morreu e nós vivemos. E porque Ele ressuscitou, sabemos que nossos mortos também ressuscitarão. O túmulo vazio de Cristo é a promessa viva de que o túmulo de cada justo também se abrirá no dia do julgamento final. Assim seja. Te convido a encerrar esse momento orando. Senhor Jesus, que pela vossa morte destruístes a morte e pela vossa ressurreição nos destes a vida. Acolhei no vosso reino todos os fiéis defuntos, especialmente aqueles pelos quais rezamos hoje. Dai-lhes o descanso eterno e a luz da vossa face. Consolai os corações que choram e fortalecei em nós a esperança da ressurreição. Que a paz do ressuscitado envolva os vivos e os mortos e que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre todos e permaneça para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Boa Morte, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha, meu prezado ouvinte desta emissora e você, internauta que nos acompanha nas mídias, um abençoado dia de finados, dia de silêncio, dia de visita ao cemitério,
dia de reverenciarmos aqueles que já partiram. Uma boa e abençoada celebração de finados para você e sua família.